Olá, sou o professor Lisandro Magalhães, professor de Educação Física do Colégio Fernando Henrique de tempo integral, professor das turmas do primeiro e segundo ano. Realizamos uma atividade de Educação Física inclusiva com as turmas do segundo ano, onde alunos foram sorteados para que pudessem simular algumas deficiências. Assim, nós recebemos depoimentos dos alunos que estavam ativamente participando e também dos alunos que receberam esses alunos com deficiência, tão como os professores que estavam na sala de aula no momento da nossa atividade. Vamos ouvir cada depoimento dos participantes. Venha conosco nesta viagem inclusiva. No dia 15 de abril, às 8 horas até 12h30, na sala do segundo ano M2ER01, o professor Lisandro Magalhães nos contemplou com uma atividade inclusiva. Essa atividade foi realizada para que nós nos colocássemos no lugar das pessoas que têm deficiência física. Realizamos aí um sorteio para chegar nas pessoas que iriam passar essas 5 horas com a deficiência. As deficiências eram indisponibilidade de andar, ou seja, teria que usar uma cadeira de rodas, cegueira, indisponibilidade de andar com facilidade e ter uma das mãos amputadas. Minha experiência foi diferente, foi com um ajudante das pessoas que estavam aí com a deficiência. Para o Cláudio, que teve aí a mão direita amputada, e a Lara com a cegueira, foi difícil para eles escreverem. Então aí nós alunos, nós nos posicionamos para escrever para eles. Já o Gabriel e o Léo tiveram dificuldades aí para se locomover de um lugar para o outro. Os meninos ajudavam o Gabriel a se locomover, empurrando a cadeira, e o Léo, ele teve que andar aí bem mais devagar por conta do elástico que impedia aí a locomoção das pernas dele. Algumas das horinhas, algumas das vezes, nós alunos, nós não levávamos assim muito a sério a atividade, a experiência, que possibilitou aí com que os professores também não levassem tão a sério. Só quem vivenciou sabe de fato como é difícil. Mas aí a gente resolveu tirar só as coisas boas disso tudo, o que nos leva a ter uma vida melhor. E a minha experiência foi bom, pra mim foi boa. Sou aluna do Colégio Fernando Henrique, meu nome é Cauellen, sou da turma da 202 do segundo ano. Fui sorteada para estar na cadeira de roda. A minha maior dificuldade foi que não poderia me locomover. O mais difícil foi que nesse momento estava me sentindo incomodada por dar trabalho para meus amigos, meus colegas. Quando fui no banheiro foi complicado porque não sabia o que fazer, não sabia se pedir ajuda para minha colega Clara ou se tentava ir sozinha. Mas foi bom, a gente ganhou bastante experiência. Mas olhando para o lado, a nossa turma se uniu mais. E o outro lado bom de ser cadeirante é isso, mostrando suas habilidades, mostrando sua conquista e unindo as pessoas. Olá, eu sou o aluno Alan Henrique da turma 202 e vou relatar um pouco sobre a minha experiência de atividade desenvolvida pelo professor Lisandro na educação inclusiva. Bom, pelo que eu percebi, os alunos que estavam com o prendedor na perna e a mão com bandagem não tiveram tanta dificuldade, tanto na sua locomoção quanto no desenvolvimento de algumas atividades dentro da sala de aula. Mas, em relação aos alunos, a aluna que ficou com a bandagem no rosto, que simulava um deficiente visual, eu percebi que sofreu bastante dificuldades, tanto na sua locomoção quanto no desenvolvimento das atividades. Houve até um certo despreparo coletivo de todos os alunos para tentar auxiliar ali, foi perceptível isso. E em relação ao aluno que simulava o cadeirante, a maior dificuldade que eu percebi que eu estava junto foi em alguns momentos quando era para entrar e sair das salas. Algumas portas da sala eram estreitas, então às vezes dificultava a entrada e saída. A cadeira de rodas batia na quina
porta, né? Então dificultou algumas coisas. Mas eu acredito que de resto não teve tantas dificuldades quanto em relação à locomoção dentro da escola e desenvolvimento das atividades do cadeirante. É isso que eu posso analisar e relatar um pouco também, que eu tive contato pessoalmente com uma pessoa que ficou simulando o cadeirante. Eu gostei muito da experiência e serviu até de lição para me ver como um cadeirante ou qualquer outro tipo de deficiente é aceito pela sociedade. Teve muitos dos colegas que trataram bem e isso foi bem legal, mas teve, por outro lado também, que teve muitos colegas que fizeram caçoada de mim e falaram besteira, falaram que foi pra me sair do meio deles que era cadeirante e tal, e eu, não sendo cadeirante de verdade, já me sentia assim bem constrangido. E imagine se fosse um cadeirante de verdade ouvindo aquilo. Eu gostei muito e... Bom, então eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com os deficientes dentro da sala de aula. Bom, eu não tive totalmente contato com eles, não cheguei perto de ajudar em nada, mas tive a oportunidade de ver como seria se realmente tivessem deficientes dentro da sala de aula. Eles se adaptariam com a gente se adaptaria com eles e assim íamos conviver. Íamos ajudar uns aos outros e eu tenho certeza que nesse momento eu ia me envolver sim e ajudar um deles, ou então todos, se eu pudesse, é claro. Eles fizeram papel de deficientes, os meus colegas de sala de aula fizeram papel de deficientes e se eu estivesse no lugar deles, nossa, eu teria sentido uma sensação estranha, pelo simples fato de não ser uma pessoa deficiente, mas estar no lugar dela, não poder enxergar, não poder andar. A gente pode até perder um pouquinho o prazer da vida, mas são desafios que são colocados na nossa vida e que temos que seguir em frente, mesmo que esses desafios sejam muito, muito difíceis. Não podemos desistir. E não é só porque a gente não anda que a gente vai desistir, não é só porque a gente não enxerga que a gente vai desistir também. Tem várias oportunidades na vida em que a gente podemos aproveitar, mesmo sendo deficientes. A minha experiência sendo um deficiente foi algo extraordinário, que a gente pôde vivenciar tudo o que uma pessoa deficiente passa. Eu pude notar, pude presenciar algumas atitudes de alguns alunos, assim, quando eu fui beber água. E eles olharam com um olhar diferente, assim, pra mim e começaram a rir. Aquilo, assim, foi meio desconfortante, mas outros professores entenderam que era um trabalho nosso. Foi algo bem interessante mesmo, assim, que a gente poderia viver, que a gente pôde vivenciar, né? O que uma pessoa passa no dia a dia ou no ambiente escolar. Olá, bom dia, eu me chamo Leonardo, sou um aluno do Colégio Fernando Henrique e vou contar minha experiência participando da atividade do professor, uma atividade inclusiva, onde eu me coloquei como uma pessoa deficiente, com uma limitação nas minhas pernas. Bem, a minha experiência foi boa, eu não me senti um pouco, nenhum momento desconfortável com os meus colegas. Eles agiram bem, eles me puseram em todas as atividades, eles não me deixaram de fora de nenhuma delas. Eu consegui até brincar com eles, me divertir lá no ping-pong, na hora do recreio. E eu tive uma limitação, mesmo tendo as limitações nas minhas pernas, andando devagar, sem poder correr muito, mas foi tudo bem, foi tudo legal. Eu gostei. Tá aprovado e eu já tô esperando a próxima atividade. E mesmo com a minha dificuldade, com a minha deficiência, ainda pude ajudar meu outro colega que ainda também tinha uma dificuldade na mão dele, que ele não pôde escrever, e eu ajudei ele também. Na semana passada tive a experiência de participar de uma experiência com deficiente, que era 4. Era o cego, o deficiente da mão, o deficiente que anda de cadeira de roda e outro que tem um espacinho curto, que tem o pé deficiente, as pernas no caso.
foi bem interessante. Eu fiquei responsável por cuidar da cega, que era minha colega Lara. Aí foi um pouco assim dificultoso, mas foi bem interessante. Os professores, até um professor comentou que a pior deficiência que tinha lá era do deficiente visual, que eu não conseguia enxergar para poder escrever o que estava sendo coisa, que não tem adaptação para aquelas máquinas lá, e ela falar e ela anotar. Aí tal, teve uma funcionária que se assustou tipo com aquela situação, porque ela não estava acostumada a ver aquilo. Por a gente estar fazendo aquele experimento, sendo que ela não sabe do que se tratava. E o cadeirante, ele teve uma certa dificuldade, sim, mas para subir para os andares de cima da escola, ele tinha uma certa facilidade por causa da rampa, e tinha o outro lá que ajudava ele. O deficiente da mão, se ele fosse deficiente realmente desde criança, desde pequeno, sem uma mãozinha dele, ele saberia escrever com o outro lado, que era o lado esquerdo. Mas ele não sabia, então ele teve mais dificuldade para escrever. E o que andava com passinho curto, ele sentiu dificuldade porque ele não estava acostumado. Ele falou que aquilo lá fez a vontade dele andar parar, porque ele já estava ficando irritado, que ele andava devagar, e por mais que ele tentava andar ligeiro, o passinho dele era curto e ainda ficava devagar ainda. Foi basicamente isso. No dia 14, o professor Elisandro realizou uma atividade inclusiva, onde ele iria sortear quem iria ficar com as deficiências, que são cadeira de roda, com a venda no olho, com elástico na perna e sem mobilidade com a mão. Os alunos foram sorteados e cada um ficou com os itens que eu citei. O objetivo da atividade era a pessoa sorteada passar a aula todinha com a sua deficiência e ver como as pessoas ao seu redor iriam se comportar, tanto nós como os alunos como os professores. A Lara, que ficou com a venda no olho, não podia enxergar para escrever. O Cláudio, que ficou com a mão direita imobilizada, também não podia escrever. O Léo, que ficou com elástico nas pernas, tinha dificuldade para correr. O Gabriel, que ficou com a cadeira de roda, não tinha como ir no banheiro sozinho. Nós, como os alunos, se colocamos nos lugares deles e ajudamos no que podíamos. Foi uma experiência muito boa, pois temos que ter empatia por todos, não importa o grau da dificuldade. Boa noite, eu sou a aluna Maria Yasmin, da 202, sobre a experiência que tivemos no dia 14/4, onde tivemos uma dinâmica, entre aspas, dinâmica, onde tivemos que nos adaptar, saber viver em comunidade com pessoas diferentes e pessoas diferentes, entre aspas, onde nossos amigos, colegas de classe, estavam com alguma deficiência motora ou de visão. Foi uma experiência, entre aspas, nova e diferente, digamos, estranha talvez, para mim, aluna, para os meus amigos e até para os professores. Foi algo que, entre aspas, causou um certo espanto. Como é que a gente vai reagir? Veio primeiro na nossa cabeça. Como a gente vai reagir? Como eu posso fazer para ajudar o meu amigo? O que devo fazer? Foi o que veio na nossa cabeça. Como era uma coisa totalmente nova, entre aspas, e uma coisa que a gente não estava preparado, foi um pouco diferente, um pouco difíceis, entre aspas, pra gente conseguir dominar, digamos. Foi uma experiência muito legal, faria outras vezes, foi algo bom, porque a gente tem que saber se adaptar em qualquer ambiente que a gente vá. Olá, eu gostei muito da atividade, é uma proposta muito interessante e muito importante,
nós presenciamos que os alunos reagiram de uma forma muito positiva diante daquela situação. Ela gera uma sensibilidade, ela gera uma empatia, uma vez que você começa a se colocar no lugar do outro, e gera também solidariedade, uma vez que você também já começa a querer ajudar o outro dentro, né, do espaço escolar, dentro do processo de ensino e aprendizagem. Isso é muito importante. Nós sabemos que alguns alunos acabaram levando na brincadeira, de forma cômica, mas eu acredito que todos eles passaram a pensar sobre essa situação e as condições que, né, alguns alunos apresentam, dentro do processo educativo. Eu fiquei extremamente preocupado porque foi uma realidade nova para mim, não esperava me deparar com aluno com todas aquelas especificidades educacionais, mas confesso que foi muito interessante porque a gente para pensar e como que muitas vezes a gente acaba padronizando os alunos como se todos fossem iguais, né? E essa atividade ela serviu para a gente pensar e refletir sobre isso. Muito obrigado, professor. Grande abraço. No dia 15 de abril, nós, alunos do segundo ano da Escola Fernando Henrique, participamos de uma atividade de educação inclusiva orientada pelo professor Elisandro Magalhães. O objetivo era pressupor a igualdade e a valorização das diferenças humanas e para que nós nos colocássemos no lugar das pessoas que têm deficiência física. As deficiências eram cegueira, a pessoa teria que ficar vendada; indisponibilidade de andar, a pessoa teria que andar de cadeira de roda; indisponibilidade de andar com facilidade, a pessoa usaria um elástico nas pernas; e a outra pessoa teria que ter uma das mãos amputada. Foi realizado um sorteio para definir as pessoas que iriam passar das 8 da manhã até 12h30 com a deficiência. Eu optei em não participar do sorteio, quis ficar apenas como ajudante. Para o aluno que ficou com a mão amputada e a aluna que vendada, foi difícil de escrever. Então, alguns alunos se disponibilizaram a escrever para ele, assim como também o aluno que ficou com a cadeira de roda e o que ficou com o elástico nas pernas também receberam ajuda aí para se locomover. Creio que foi uma experiência muito boa e importante para todos. Essa atividade nos ensinou a ter um olhar cuidadoso com relação às diferenças. Claro que 5 horas não chega nem perto de passar uma vida toda com uma deficiência, mas foi muito difícil para os alunos que participaram da atividade. E foi muito bom também para que nós aprendêssemos a nos colocar no lugar do outro. Foi uma atividade, uma experiência maravilhosa. Boa noite, vou estar falando sobre atividade de inclusão. Logo no começo foi difícil. Tinha algumas pessoas que ficavam me imitando, ficavam fazendo piadinha. Foi bem difícil andar, com dificuldade. Também tinha dificuldade de acompanhar os colegas até a sala de aula por causa da limitação nas pernas. Cansava bastante. Tinha algumas pessoas que ficavam pintando assim, que eu fiquei até meio triste. Mas agora eu sei como uma pessoa que tem uma limitação nas pernas se sente triste. Bom, aí no intervalo as pessoas ficavam comentando sobre nós que estavam com a deficiência, ficavam falando sobre nós, olhando estranho, e as pernas cada vez cansavam mais ainda. Bom, eu achei bem interessante a experiência, né, porque justamente tem esse quesito de você se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, e os alunos tiveram algumas dificuldades, né, ao longo da aula, porque ainda estavam se adaptando à sua deficiência. Então, tem a questão de espaço, por exemplo, quem era cadeirante, o que não tinha mão, que não estava conseguindo nem tomar água, então tinha que passar por toda aquela adaptação. O cego, que era bem difícil perceber como é que ia pegar o conteúdo, anotar no caderno, no caso da minha aula, que era uma aula de anotar, e aí uma colega, inclusive, de uma turma, se dispôs a ficar anotando nesse dia para esse aluno o conteúdo. Então eu acho que deu para eles terem uma boa base de como é viver com deficiência e também, posteriormente, poder, a partir dessa experiência, ajudar pessoas com deficiência que eles puderem encontrar. Então eu achei um experimento muito válido e com certeza eles aproveitaram bastante.
No dia 15 de abril, às 8 horas até meio-dia e meia, foi realizada uma atividade do professor Elisandro Magalhães na sala de segundo ano N2ER01, que era uma atividade de inclusão. Essa atividade foi para nós vermos como é uma pessoa com deficiência física. Foi realizado o sorteio e as pessoas contempladas passaram 5 horas com essa deficiência, na qual era a disponibilidade de andar, ou seja, ia ter que usar uma cadeira de roda, cegueira, disponibilidade de andar com facilidade e ter uma das mãos amputadas. A minha experiência foi só de ajudante com as pessoas que estavam com a dificuldade. Então eu vou falar um pouco sobre as pessoas. A Lara e o Cláudio, que estavam com a mão amputada, foi bastante dificultoso para escrever. Então os colegas resolveram ajudá-los escrevendo as atividades deles. Já o Gabriel e o Leonardo já foi mais difícil, por conta que eles quase não conseguiam se locomover. Os colegas ajudaram o Gabriel empurrando a cadeira de roda, e o Léo teve uma dificuldade na qual ele teve que cantar bem mais devagar. E de tudo isso, tiramos uma lição que devemos amar uns aos outros, que um dia pode ser a gente. E aquela pessoa vai nos ajudar com todo o amor, carinho e cuidado.